O JN discutiu hoje um dos assuntos mais comentados e polêmicos do ano, a reforma da Previdência. Tem muita gente com dúvidas sobre essas mudanças e por isso a gente convidou o advogado previdenciário Cleans Bonfim, que é diretor da Comissão Previdenciária da OAB. Boa tarde, obrigada pela presença. Já temos muitas participações, mas antes mesmo, um dos pontos principais é a equiparação, de tempo de contribuição com idade. Agora vai ter que ter essa combinação, que é o que se comenta mais hoje em dia. Na verdade, isso seria uma questão de transição. O que o governo quer com essa proposta é transformar todo o sistema de aposentadoria por uma idade mínima que ele quer trabalhar. E a idade mínima que ele está hoje estabelecendo, que seria até uma proposta do governo anterior, seria, na verdade, 65 anos para homem e 62 para mulher. E no período, ou seja, de transição, que são aqueles brasileiros que já teriam próximo desse acontecimento, porque o sistema hoje de aposentadoria são dois basicamente, o tempo de contribuição que é 35 homem, 30 mulher, sem exatamente uma idade, e a questão da própria idade, quando alcança 65 anos e tem um mínimo de 15 anos de contribuição, também conseguiria se aposentar aplicando aí alguns fatores que seria o fator previdenciário. Nesse sistema que você colocou agora, que seria a soma da idade com o tempo de contribuição, seria um período de transição que seria pela pontuação que hoje está em 86,96. A preocupação de quem está prestes a se aposentar é ainda maior. Por exemplo, a Antônia Silva de Mosqueiro diz que a mãe completou 65 anos no dia 9. Ela quer saber se ela tem direito a receber o benefício de baixa renda e se pode dar entrada nesse benefício normalmente, ou seja... Pela própria idade, ela poderia, desde que atendesse alguns critérios necessários, que seria a questão da miserabilidade, que seria, na verdade, uma renda familiar que não ultrapassasse um quarto de um salário mínimo. Se ela estiver preenchendo esses pré-requisitos pela própria idade, hoje ela teria, e isso vai mudar significativamente com relação à questão da nova proposta de reforma. Também temos a pergunta, que ela só não deixou o nome. A mãe sempre foi dona de casa, sendo muito humilde, nunca teve condições de pagar o INSS, ou seja, nunca contribuiu. Como é que ficaria a situação dela? Ela está hoje com 62 anos. Pois é, ela não teria ainda a idade necessária para poder conseguir buscar esse benefício, que é o BPC, e por conta disso, se entrar a reforma, se amanhã acontecer a reforma, o que acontecerá? O governo, na verdade, estabelece que não mais terá os 65 anos como forma de busca desse benefício. Será agora para conseguir um salário mínimo 70 anos, embora ele diga que vai reduzir para as pessoas que estão com 60 anos, um auxílio que seria, na verdade, de R$400, que seria menos de meio salário mínimo. Então, ela com 62, se entrasse a reforma, ela poderia buscar não um salário mínimo, mas esses R$400, que seria o que o governo garantirá para as pessoas acima de 60 anos. Temos participações pelas redes sociais também. Quem marcou a hashtag você no JL enviou pergunta foi a Lúcia Fernandes. Gostaria de saber se o tempo de benefício conta para a aposentadoria tipo câncer. A pessoa, se estiver doente, ela pode buscar o auxílio, na verdade, doença, na verdade, que é a incapacidade, que também vai acontecer uma modificação, mas se ela estiver num estado de saúde que ela não tenha condições de trabalhar, ela com certeza pode entrar com um pedido de aposentadoria ou um benefício por auxílio doença. Esse tempo contaria de alguma forma diferente ou não? Não, na verdade, é contabilizado o tempo normal. Temos mais uma pergunta, o Fábio Oliveira. Boa tarde, Fábio. Como ficam os beneficiários que já recebem o BPC? No meu cartão está escrito validade outubro de 2019, tendo que trocar ou renovar. Não, na verdade não será afetado. Na verdade temos na Constituição a garantia do direito adquirido. Se ele, na verdade, em regra atual já tem um benefício, ainda que ele faça só a modificação do benefício ou a reavaliação do benefício, na verdade, se ele tiver preencher os requisitos que não mudarem os requisitos que entre ele a miserabilidade, ele continuará recebendo o benefício normal. A gente vai continuar aqui com o advogado Cleans Bonfim. Você de casa pode participar com a gente, mandando sua pergunta para jl1@tvliberal.com.br, 999430001, aplicativo Você na TV Liberal e nas redes sociais, marque a hashtag Você no JL1, comente, mande perguntas, é mais um canal para você estar ligado com a gente. Muito obrigada, daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora a gente volta e continua a nossa entrevista sobre a reforma da Previdência. Quem está aqui com a gente é o advogado Cleans Bonfim, que é da Comissão Previdenciária da OAB. Vamos continuar então a responder, porque tem muita pergunta, inclusive perguntas específicas até. A Maria Lineuza de Barcarena tem 55 anos e pergunta o que vai mudar para a aposentadoria de trabalhadores rurais. Para trabalhadores rurais vai ter uma mudança significativa. Hoje, na verdade, o homem que tem 60 anos e a mulher 55, e que, na verdade, tem um recolhimento de 15 anos, poderiam se aposentar e não necessariamente precisaria recolher por 15 anos, basta comprovar que desenvolvia atividade rural por esse período de 15 anos, na verdade já teria direito a essa aposentadoria especial rural. Agora,
ou seja, a idade vai ser igual tanto para homem quanto mulher, 60 anos, e eles vão ter que contribuir por 20 anos para poder alcançar exatamente o direito à aposentadoria. Isso com certeza vai afetar e muito, porque os trabalhadores rurais, via de regra, não dispõem de muitos recursos para poder fazer qualquer recolhimento, e isso vai causar uma dificuldade. Os professores também entrariam nessa mudança? Também os professores, na verdade, da rede privada, na verdade, precisariam contribuir 30 anos homem e 25 mulheres, não tinha idade antigamente, agora terá que ter um mínimo de 60 anos, homem e mulher também, igualando os dois, com um mínimo de 25 anos, um pouquinho maior, inclusive, do que o mínimo que é para o regime geral, que seria de 20 anos, 25 anos para poder conseguir a aposentadoria. Então, também afetou. Rosângela de Oliveira pergunta, ela é funcionária pública e já deu entrada na aposentadoria. Existe um tempo limite de espera para que saia essa aposentadoria? Ela está esperando há 1 ano. E eu aproveito, inclusive, a pergunta da Rosângela para falar. Essas pessoas que estão realmente preocupadas em correr para se aposentar, é vantagem fazer isso? É melhor esperar? Porque a gente tem aí ainda uma aprovação, ou seja, existe o projeto, mas ainda precisa de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Sem dúvida nenhuma. O projeto, ele entrou agora, em fevereiro, na Câmara para poder ser debatido e vai percorrer um longo período para poder se conseguir fazer todos os debates, as 2 votações em uma casa, 2 votações na outra, para conseguir exatamente esgotar toda a questão do debate. Muita coisa pode ser modificada. Claro, garantindo aí o que já foi falado, quem tem direito adquirido, nada vai mudar em sua aposentadoria. Pelo contrário, vai manter e ele não vai perder em nada. Então logo agora ou mais tarde se aposentar, vai garantir. E tem um período de transição, tanto para regime próprio quanto regime geral, que ele vai garantir por 12 anos um período de transição. Então, assim, que as pessoas, na verdade, esperem os resultados que podem acontecer, que pode ser que se modifique para melhor, ou, na verdade, se manter e estiver próximo disso, já tiver com direito adquirido, na verdade, a pessoa dê entrada. Esse caso específico, a pessoa está 1 ano, pois é, não é normal. Na verdade, os prazos estabelecidos por sistemas previdenciário, tanto o regime geral como o regime próprio, no caso é regime próprio dela, o tempo seria de 45 dias, tem algumas legislações que falam em 45 dias para apreciar o pedido e, na verdade, devolver. No caso de servidores públicos, a pessoa passar 90 dias sem exatamente obter uma resposta, o que poderia acontecer? Ela poderia se licenciar da atividade sem prejuízo com relação à questão do seu rendimento, aguardando exatamente o resultado da sua aposentadoria, sem precisar desenvolver a atividade, porque ela já teria, digamos assim, em tese o direito dela. Então, ela precisa tomar alguma providência. Sim, procurar, eu acredito, um advogado que poderia orientar melhor nesse sentido. O Rui Costa vai fazer 62 anos, tem 29 anos de contribuição. Quando ele poderá se aposentar? São aqueles cálculos pessoais, não? Sim, que seria o período de transição. Na verdade, nós temos 3 aspectos de transição que poderia ser colocado. O aspecto dos pontos, que seria hoje 86,96. Então, se ele somar a idade com o tempo de contribuição e o mínimo de contribuição para homem é 35 anos homem e 30 mulher. Se ele tiver esse tempo de contribuição, que é o caso dele, 29, não alcançaria, digamos assim, e estaria com 62 anos. Então, ele passaria, digamos assim, para outro aspecto do período de transição, que é a idade, que diz que, na verdade, na transição, se o homem tiver 61 anos e já estiver próximo de 35 para contribuir, ele poderia entrar no período de transição, esperando, porque esse período de transição ele vai mudando a cada ano 6 meses de modificação. Então, se para o ano, na verdade, que ele tem 62 e esperar por mais um ano, ele vai aumentar em 61,5 para poder conseguir a aposentadoria desde que ele alcance aí o mínimo de 35 anos de recolhimento. Ou, se ele estiver próximo, na verdade, seria um pedágio que o governo está cobrando de 50%. A gente vai continuar nossa conversa daqui a pouco. Foram muitas perguntas. A gente agradece todo mundo que mandou essa pergunta e participou. Essa conversa continua a partir das 2 horas da tarde no site G1 Pará. Então, você que tem dúvidas, fique ligado, é só acessar a internet.